O tema de hoje, como eu disse mais cedo, é São Tiago Maior. A Igreja Católica celebra a festa do apóstolo, que também é conhecido como Santiago ou Santiago de Compostela. A data relembra a importante trajetória que São Tiago trilhou na caminhada com Jesus e diante da corajosa missão de anunciar o Evangelho em tempos de perseguição. Para se ter uma ideia, a devoção a São Tiago Maior se tornou tão forte que os devotos de todo o mundo passaram a ir em peregrinação para a cidade de São Tiago de Compostela, na região da Galícia, na Espanha, para agradecer as bênçãos alcançadas por sua intercessão. Lá repousam os restos mortais do santo. Eles foram guardados numa arca no porão da catedral dedicada a ele. E para celebrar esse dia, eu recebo com alegria, de forma remota, o Padre Pierre, ele que é pároco da paróquia de São Tiago Maior, em Setiba, Guarapari, no Espírito Santo. Padre Pierre, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington. Obrigado por esse convite para participar dessa conversa sobre o grande apóstolo que é São Tiago Maior. Também está conosco para falar um pouco sobre a peregrinação a Santiago de Compostela, o Marco Túlio de Souza. Ele que é professor, doutor em comunicação do curso de jornalismo da Universidade do Estado de Minas Gerais e administrador do Mídia, Religião e Sociedade. Marco Túlio, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Padre Wellington. Boa tarde, Padre Pierre. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, eu vou começar com o Padre Pierre. Primeiro, Padre Pierre, eu queria que o senhor se apresentasse. O senhor é missionário aqui no Brasil já há quanto tempo? O senhor nasceu onde? Eu sou... Um abraço ao professor Marco Túlio, né, por esse encontro assim virtual. Né. Eu sou nascido na República Democrática do Congo, antigo Zaire, ali na África Central. E estou no Brasil desde 93. Então eu vim para o Brasil como missionário oblato de Maria Imaculada e hoje estou encardinado na Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. Mas nessa experiência de vinda como missionário oblato, trabalhei em São Paulo, em Salvador, na Bahia, sul de Minas, né? E depois vim para o Espírito Santo. Perfeito. Então sou também... Oi? Sim? Sim. No momento estou aqui como padre, passando por várias paróquias e estou na direção espiritual do nosso seminário maior, Sonhar Nossa Senhora da Penha. Eu sou também professor de filosofia na Unisales, com o salesiano aqui Então fiz o mestrado em São Paulo, em filosofia na PUC São Paulo, e estou concluindo ainda o doutorado lá em filosofia na PUC São Paulo, na fase final, se Deus permitir assim. Amém. Então, o resto é uma experiência pastoral de 93 para cá. Eu perguntei justamente porque as pessoas podem se questionar, né? O padre é missionário, o padre é de onde? Então, Padre Pierre, existe uma certa semelhança, né? O senhor, como missionário, está à frente de uma paróquia que celebra São Tiago Maior. A gente pergunta, quem foi, então, São Tiago Maior, para quem está em casa nos acompanhando? Então, esse grande apóstolo, como nós ouvimos no relato que foi apresentado, é verdade, é isso que foi um dos primeiros discípulos, esse apóstolo, a ser chamado por Jesus. Então, o relato de Marcos 1 fala assim: Jesus andava à beira do mar quando encontrou dois irmãos, Simão Pedro e André. Era pescador e chamou os dois: segue-me. Largaram tudo e deixaram para seguir a Jesus. Um pouquinho mais adiante encontrou mais dois irmãos, que era o Tiago e o João, que estava com o pai, Zebedeu, no barco, consertando as redes, certamente com funcionários. Jesus chamou:
ele deixaram os barcos, o pai as redes, é um despojamento. Então, o São Tiago é um apóstolo despojamento, um apóstolo muito amigo no segmento de Jesus e também um grande missionário saindo daquela região, da Galileia, para ir a Jerusalém, até evangelizar a Espanha, atravessando tudo. Então, é um desafio do missionário. O missionário deixa tudo, arrisca até a própria vida para anunciar Jesus, em nome de Cristo Jesus. Então, a vida de São Tiago nos inspira como missionário, o zelo e, digamos assim, o despojamento e a entrega total a Jesus Cristo, que custou para ele até a própria vida. Ele não mediu esforço, não recuou, entregou-se a si mesmo a Jesus nessa missão, o desafio que nós diremos hoje, desafio da missão, levar Jesus até os confins da terra, não naquele momento. Perfeito. Professor Marco Túlio, o senhor escreveu uma tese sobre o caminho a Santiago de Compostela. Então, para começar, o senhor chegou a fazer esse caminho, conhece? Como é que foi essa experiência? Pode nos contar um pouco brevemente esse relato dessa experiência para nós? Sim, eu conheci o caminho de Santiago por influência familiar, né? Meus pais, minha família, sempre muito católica. Então, eu tive conhecimento do caminho de Santiago durante a minha trajetória e depois, quando eu passei a estudar, passei a fazer pesquisas na área da comunicação e sempre trabalhando com comunicação e religião, me interessou entender como que as tecnologias de comunicação fazem parte hoje da experiência desse peregrino e faz esse caminho de Santiago, né? Então, e para poder entender como isso ocorre, eu fiz o caminho de Santiago em 2018 para poder escrever a minha tese de doutorado. Certo. Padre Pierre, quando nós falamos da lição que São Tiago nos deixa, por que prevalece tanto a questão missionária na vida de São Tiago Maior, quando nós lembramos e sempre nos remetemos a essa experiência de que ele vai evangelizar, de que ele deixa tudo para trás e vai levar o nome de Cristo e também por isso entrega a sua vida no nome do Senhor? É o importante, o missionário, os institutos, as congregações ou ordens religiosas têm esse foco, deixar tudo no segmento, porque Jesus, ele mesmo convida quem quer me seguir, tem que deixar tudo. Então, os apóstolos nos deram esse exemplo. Os missionários religiosos e religiosas vão na mesma linha, cumprindo com a palavra do próprio Cristo Jesus. E o São Tiago, e aquele também na sua vida, mostrou mais concretamente esse deslocamento, esse deixar tudo. Deixou a sua terra, deixou os familiares e foi evangelizar uma terra que certamente não conhecia. E encontrou, com certeza, muito desafio. E todos os missionários têm que esperar coisas boas, mas também desafios e dificuldades. Mas é nisso que engrandece a missão. Se não tiver desafios, não tem como dar sucesso. Então, São Tiago, deixando tudo, esquecendo de si mesmo e abraçando praticamente o Cristo nele, foi para a Espanha e evangelizou a Espanha. Nós podemos imaginar um pouquinho, e Marco Túlio fez esse caminho, eu ainda não fiz, pretendo fazer um dia, vendo aquelas, hoje, por onde passam a dificuldade, pedras, às vezes em alguns trechos, dependendo de qual caminho pega, porque mais ou menos uns 12 caminhos que leva a ser, mas o desafio do missionário é isso. Então, seja quem for, quem quer arriscar a sua vida por causa de Jesus, tem São Tiago na frente, essa experiência bonita de que vale a pena
deixar um pouquinho, mas que Jesus esteja um pouquinho maior do que tudo, nossos sonhos, nossos projetos. E o sonho maior é levar Jesus até aqueles que ainda não o conhecem. Apesar da dificuldade, mas a alegria é maior. É muito mais alegria de levar Jesus. É o sorriso, um pequeno sorriso de criança, de adulto, do velho, tira toda aquela angústia, toda a dificuldade que nós tivemos. E isso foi certamente o que Tiago maior viveu. Agora, a morte dele, aquilo que também nós, missionários, esperamos às vezes, nós não queremos que venhamos a morrer ou a levar calúnia, difamação, mas de um momento ao outro, isso acontece e não desistir, mas sempre se manter no segmento de Jesus Cristo. Eu acho que São Tiago nos deixa essa grande lição, manter-nos pela fé e mostrar as obras. São Tiago, em um momento, diz assim, aquele que diz que tem fé e que essa fé não está agindo, me mostra, eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Então, o missionário é esse. O missionário evangeliza, mostra a obra de evangelização, sentando com o pequeno, com o pobre, com a criança, com a viúva. E alguém que manifesta a sua fé. Esse é o testemunho do apóstolo São Tiago para nós, no dia de hoje. Não só dos pescadores, como São Pedro, a festa dos pescadores, mas ter essa experiência forte de carregar Cristo em nós, através da nossa ação, da nossa evangelização. Eu acho que nisso São Tiago se faz presente e nos motiva mais e nos anima mais. Verdade. Professor Marco Túlio, quando falamos, por exemplo, dessa caminhada que se popularizou como o caminho de Santiago de Compostela, nós não estamos falando somente de um caminho, né? Existem vários caminhos. Sim, há diversos caminhos que levam a Santiago de Compostela e esses caminhos foram sendo construídos historicamente a partir dos lugares de onde os peregrinos partiam. Então, se a gente for buscar relatos antigos de peregrinos, a gente encontra peregrinos saindo da Rússia e indo a pé até Santiago de Compostela. Então, há caminhos que saem hoje, né? Alguns caminhos são considerados os caminhos oficiais. Há caminhos que saem, por exemplo, da Inglaterra, de Portugal, caminhos que saem da França, de várias partes da Espanha, e cada um desses caminhos tem a sua peculiaridade. O caminho, digamos, o mais tradicional, né, o que é o mais procurado pelos peregrinos, por uma série de questões, mas principalmente por uma questão histórica. Durante a Idade Média, um monge chamado Emery Picot, ele escreveu um guia para o peregrino medieval, né? E ele, nesse guia, ele lista as cidades que o peregrino deveria passar para chegar a Santiago de Compostela. Então, em uma época em que a gente tinha uma carência de mapas, uma carência de outras informações, esse livro, esse relato do Emery Picot se tornou uma referência. E ele construiu esse guia colocando uma série de santuários que se ligavam no percurso até chegar a Santiago de Compostela. Então, o peregrino tinha ali no pueblo, na cidade em que ele chegava, um momento de descanso, mas um momento também de recuperação espiritual, né, onde ele era recebido nos albergues, nos conventos, e ali ele recebia, né, a cura das suas feridas, ele recebia cuidados dos hospitaleiros. Os hospitaleiros são as pessoas que recebem e acolhem o peregrino, para que ele pudesse continuar a sua trajetória e chegar até Santiago de Compostela. Então, em função desse relato deixado pelo Emery Picot, que se popularizou na Idade Média, esses caminhos listados ali, que vão formar o que a gente chama de caminho francês, fazem com que esse caminho ele ganhe uma certa importância em relação aos demais. Mas a Igreja considera que todos os caminhos, né, que conduzem a Santiago de Compostela, todos esses caminhos oficiais, o caminho português, o caminho inglês, dentre outros, são reconhecidos pela tradição como caminhos que levam a Santiago de Compostela. Para o peregrino ele receber o diploma, um certificado de peregrino, ele tem de fazer os 200 últimos quilômetros a pé ou os 100 últimos quilômetros, ou melhor,
os 200 últimos quilômetros de bicicleta, ou a cavalo, ou os 100 últimos quilômetros a pé. Ele recebe, quando ele chega na Catedral de Santiago de Compostela, ele procura a oficina de acolhida do peregrino, ele recebe um certificado que atesta que ele fez essa peregrinação. Seria a compostelana? Exatamente. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, eu queria que o professor Marco Túlio pudesse falar para nós sobre as peculiaridades de se fazer um caminho, né? Muitos são os que têm o desejo, né? O Padre Pierre já disse que tem o desejo de fazer o caminho de Santiago. Eu, se Deus quiser, no ano que vem, quando completar 10 anos de padre, quero fazer o caminho de Santiago. Mas o Marco Túlio vai contar para a gente algumas peculiaridades aí, dificuldades e alegrias de se fazer o caminho até Santiago de Compostela. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico dessa segunda-feira, agradecendo a sua audiência. Tem muita gente participando do programa, viu? A Francisca agradece ao Pai Eterno as graças em sua vida. Joelma Batista Correia pede orações pelo matrimônio de José Francisco e Terezinha Batista, seus 48 anos de casados. Deus abençoe José e Terezinha. Laque Muniz participa pelas redes sociais, clama ao Pai Eterno pela saúde da sua família. A Elaine Vidotti, a Maria Augusta também ligadinhas conosco, pedindo graças do Pai Eterno. Professor Marco Túlio, falando sobre o caminho de Santiago de Compostela, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas dificuldades e também das alegrias que o senhor encontrou no caminho que o senhor fez, né, que é o caminho francês. Foram 800 quilômetros, mais precisamente, saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, até Santiago de Compostela. Então, eu, né, e os peregrinos que fazem o caminho francês, passando por essa rota, a gente atravessa quase todo o norte da Espanha, chegando ali a alguns quilômetros, né, alguns quilômetros do Oceano Atlântico. Então, é só ao todo 800 quilômetros que eu fiz em 33 dias. É uma experiência que exige preparação do peregrino, uma preparação que vai desde a dimensão física, o preparo, você ter condições de fazer, porque afinal são muitos quilômetros e você passa por territórios dos mais diversos, né? Territórios que você caminha e tem montanhas, então há uma exigência física ali no joelho, nos pés, terrenos mais planos, frio, calor. Então tudo isso, né, faz com que exige do peregrino um preparo físico para que ele consiga fazer essa caminhada. Só que esse preparo também ele é administrado pelo peregrino. Então, se você tem condições de fazer 25 quilômetros, não é adequado que você faça 30, 40. O dia que eu fiz uma quilometragem menor, eu fiz 6 quilômetros, foi quando eu cheguei no Monte do Gozo, que é uma montanha que fica próxima a Santiago de Compostela. E aí eu quis dormir lá, de lá dá para ver as torres da Catedral de Santiago. E o dia que eu fiz mais, eu fiz 38. Então foi um dia que quando eu cheguei eu estava bem cansado. Foi o primeiro dia, no caso? Não, foi no meio do caminho. O primeiro dia é um dia também bastante duro, saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port. A gente atravessa os Pirineus, é uma cadeia, né, de montanhas. Então a gente sobe uma altitude muito grande, depois a gente tem de descer até Roncesvalles. E nesse percurso tem apenas um albergue. Não sei se de 2018 para cá inauguraram outro, mas até então havia apenas um albergue, e um albergue quase sempre está cheio. Então a pessoa tem de fazer o caminho, se preparar bem, porque essa etapa ela é bem difícil. Eu mesmo cheguei a me machucar,
tive de ficar parado um dia, mas foi um dia que eu fui muito bem cuidado por amigos, por esses peregrinos que eu conheci no caminho e também pelos hospitaleiros. Quem chega, né, nos pueblos, os pueblos são pequenas cidades na Espanha, os pueblos nas cidades, nesses lugares o peregrino encontra uma estrutura muito boa, né? Tem albergues que são administrados pela igreja, são os albergues paroquiais, albergues privados e também albergues do Estado espanhol. E aí o peregrino é recebido ali muitas vezes por pessoas que são voluntárias, estão ali dedicando a sua vida a receber esse peregrino e oferecer ali o que elas podem oferecer para poder ajudá-lo na sua experiência. Então, nesse dia que eu machuquei, eu tive a acolhida do pessoal de um convento em León, e aí recebi todos os cuidados ali. Eu passei mal do estômago também, então isso aconteceu com vários peregrinos durante a minha experiência. Mas aí, recebendo esse suporte esses dias, uma amiga médica me ajudou indicando remédio. Ela também estava fazendo o caminho na mesma época, e por mais que a gente tenha se distanciado ali naquele momento que ela precisou seguir adiante, ela me acompanhou à distância, indicando aquilo que eu deveria fazer para cuidar da saúde. E na sequência ainda tive um contato com outro peregrino brasileiro. Eu continuei caminhando sentindo um pouquinho de dor, mas aí ele fez uma massagem e a dor passou magicamente. Então, a gente tem, né, essas dores que fazem parte do percurso, mas também nós somos acolhidos em cada lugar que a gente passa. A gente recebe esse acolhimento do irmão peregrino, que caminha com a gente, que está ali sofrendo do seu jeito e também demandando esse cuidado nosso, e também das pessoas que estão nos lugares de acolhida desse peregrino e que vão procurar fazer o possível para poder instruí-lo, para poder ajudá-lo na sua experiência. Então foram momentos muito, muito bonitos que eu vivi, experiências que eu ouvi de peregrinos, por que eles estavam ali. Eu conheci um senhor belga que a mãe dele iria fazer uma cirurgia. Enquanto ele estava no caminho, ele estava fazendo o caminho, pedindo a bênção de Deus, a intercessão de São Tiago, para que tudo desse certo na cirurgia. E enquanto ele estava fazendo o caminho, ele recebeu a notícia que tudo tinha se passado bem com ela. Então, são diversas histórias que conversam com a nossa e ajudam o peregrino a repensar a sua vida, o seu relacionamento com a sua espiritualidade e com as pessoas no seu entorno, com a sua família, com a sua vida pessoal e profissional. Marco Túlio, infelizmente a gente perdeu o contato com o Padre Pierre, a quem eu já agradeço desde já a oportunidade da gente conversar um pouco e partilhar sobre a história de Santiago, mas a gente continua a nossa entrevista aqui e eu gostaria que você pudesse falar também um aspecto que eu acho importante de ressaltar, é que o caminho de Santiago é um caminho que vai se tornando ecumênico, né? Não são somente pessoas de uma vida religiosa intensa, cristã, católica, que fazem o caminho de Santiago, né? Sim, o caminho de Santiago hoje ele tem essa peculiaridade em relação às outras peregrinações, né? Se a gente vai no Pai Eterno, a gente vai em Aparecida, se a gente vai em Fátima, a gente vai encontrar outros perfis de peregrinos, né, com essa ligação mais forte com a igreja, com esse aspecto devocional presente. Isso também a gente encontra no caminho de Santiago, né? O aspecto devocional ele não desaparece no caminho de Santiago. Só que aí a gente encontra também outro perfil de peregrino. Isso vem muito em função de ações do próprio Estado espanhol de promover a peregrinação por meio das mídias, de livros, filmes que vão tornar o caminho conhecido e atrair outros tipos de peregrinos. Mas todos eles, né, eu pude perceber que, por mais que não sejam católicos no sentido estrito sensu, eu encontrei inclusive peregrinos católicos que pouco iam às missas nos pueblos, e peregrinos de outras religiões que participavam das missas com muito respeito e que buscavam, né, nesse contato com a Igreja Católica algo que os fizesse enriquecer espiritualmente. E a Igreja acolhe esses peregrinos, independentemente da sua religião, procurando oferecer a eles uma experiência
cristã, uma acolhida, né, de acordo com os princípios católicos, e abrindo-se esse outro peregrino que também procura ali uma forma de se aproximar de Deus, se aproximar daquilo que é importante para a sua vida. Tá certo. O Padre Pierre voltou. Padre Pierre, como é que vocês aí na paróquia têm celebrado o dia de São Tiago Maior? Como o senhor percebe o contato do povo de Deus da paróquia aí, da região de Guarapari, no Espírito Santo, né, de Setiba, com o seu padroeiro? Existe essa identificação, essa devoção? Como é vivido o dia de hoje aí? A paróquia São Tiago Maior é uma paróquia que tem agora 5 anos. Fazia parte da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, onde também eu fui pároco. E essa comunidade que hoje é a matriz já existia com o padroeiro São Tiago. Então, tem uma devoção, o povo tem uma devoção muito grande para com São Tiago. No desmembramento, o arcebispo, na época, Dom Luiz Machila Vilela, elevou aquele padroeiro da comunidade ao nível do padroeiro da paróquia, daquela parte que foi desmembrada. Então, uma experiência que veio do tempo da comunidade, que hoje passou para a paróquia. É uma experiência muito bonita. Nós fizemos esse ano, sempre fazemos uma novena em honra a São Tiago, com muitas orações. Cada dia um padre que vem celebrar, trazer uma mensagem, sempre focado nesse sentido daquilo que foi a pregação e o trabalho de São Tiago Maior. Esse ano, como todas as atividades voltaram depois da pandemia, que nós ficamos um pouquinho parados, e nós fizemos agora a novena do dia 15 até o dia 24 ontem, celebramos a missa domingo. Agora, veio essa vez, aquilo que Marco Túlio estava falando, me veio uma ideia, um pensamento de fazer um pequeno caminho, a imagem de caminho de Santiago de Compostela, mas seria um caminho pequeno aqui na nossa região. Nós fizemos já 3 pequenas caminhadas que nós chamamos de excursões, de expedições, conhecer o caminho. Então, o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho, fizemos uma caminhada com, primeira vez, 11 pessoas, na segunda vez foram 20 pessoas, e na terceira expedição foram 30. E ontem era que nós chamamos a primeira edição do Caminho de Santiago de Setiba, Guarapari. Nós tivemos mais de 105, 110 pessoas que fizeram essa caminhada. Então, um caminho a nossa igreja está numa pracinha, e perto da praia de Setiba, motivando quem quiser vir um dia em Guarapari. Não somente pela praia, né? O povo pode ir à igreja de São Tiago não somente pela praia de Setiba. Vendo visitar Guarapari. Vou visitá-lo. Minha família vai muito para Guarapari, então a próxima vez que a gente for para lá, vou na paróquia do senhor. Então, que coisa boa, professor Marcos. Aí, ó, que beleza. Eu acho isso muito especial. Infelizmente, o nosso tempo tá terminando. Eu quero agradecer aqui, Padre Pierre, a participação do senhor, deixando meu abraço para toda a comunidade aí da paróquia São Tiago Maior de Setiba, em Guarapari, no Espírito Santo, que a gente promete um dia conhecer, né, professor Marco Túlio? Com certeza. Vamos juntos, Padre Wellington. Vamos ver. Sim, Padre Pierre. Padre Wellington, agradeço por esse convite, agradeço o professor Marco Túlio por esse momento bonito, essa partilha, né, da experiência. Tem ainda mais coisa que a gente gostaria de aproveitar. Muito obrigado, que o Pai Eterno sempre nos assiste.
Amém. Professor Marco Túlio, muito obrigado pela sua partilha, tá? Desde já agradeço de coração a sua participação aqui no nosso programa e eu vou incomodá-lo depois para saber mais sobre o caminho de Santiago. Tomar coragem e fazer também essa bonita experiência. Com certeza, a gente conversa. Eu agradeço aí pelo convite, né? Estamos aí à disposição. Uma boa tarde para todos. Tá certo.